que não? Por que não? Oferecimento Refrivel, líder em refrigeração automotiva. O Por que não volta às ruas de Belém para discutir o trânsito do Bel. Por que não fazer o trânsito de Belém andar mais fácil? E hoje nós vamos falar sobre transporte coletivo, amigo. Olha, numa cidade onde circulam cerca de 1.700 ônibus, 1.300 vans que ainda precisam de regulamentação, mais mototaxistas, taxistas e tudo isso sem terminais de integração, sem um bom planejamento inteligente para transporte coletivo urbano, isso não é uma tarefa fácil, hein? Você vai conhecer agora um pouco mais sobre os problemas do transporte coletivo urbano de Belém. Os desafios de quem precisa todo dia pegar transporte coletivo em Belém do Pará. Os desafios de quem conduz todo dia transporte coletivo em Belém do Pará. Ônibus, vans, combis, mototáxis. Como arrumar esse quebra-cabeça em movimento, hein? O trânsito aqui, eu vou te falar, é cruel, viu? Tá horrível, meu irmão. Muitas das soluções tentadas chegam a ser prosaicas. Na bandeira branca, um elevado, talvez o único do mundo, com um sinal de trânsito. Logo adiante, no entroncamento, uma passagem de nível com sinal de trânsito. E eis que surge uma invenção genial. Espalharam estrategicamente pela cidade casinholas de um estilo... Bem, dê uma olhada e decida por você mesmo quanto ao estilo e ao gosto. Pois bem, nessas casinholas, postos de monitoramento e controle de tráfego. Bonito nome, né? Mas para que serve isso, hein? A gente vai saber daqui a pouco, ou pelo menos tentar. Há alguns anos, a Almirante Barroso tinha, não se sabe para quê, as pistas divididas. Aí alguém teve a grande ideia de tornar as pistas únicas. Aplausos, ei, todo mundo ficou feliz. Até que, recentemente, botaram divisores entre as pistas. Aqueles negocinhos que fazem um barulho danado quando o carro passa em cima. E por aí vão as pândegas soluções. De um lado e de outro, interesses de grupos que se alternam no poder, impedindo e dificultando as soluções definitivas. Nas vias principais ainda tem paradas. Passam ônibus, mas e quem mora longe? Bem longe dessas vias principais. Como é que fica o microacesso para quem anda quilômetros para pegar um ônibus, hein? Rodamos 4 pontos da cidade para ver como é que a coisa tá. No ver o peso que tem remédio para tudo, será que a gente encontrou uma solução mágica para o problema? No final das contas, quem conduz e quem precisa pegar condução é que paga o pato. A solução era colocar mais ônibus. Abrir vias. Desde o começo, desde que existe ônibus, sempre ocupado. Diferenciar carro grande de carro pequeno. Porque eles têm que andar sempre na terceira e na quarta. E os carros pequenos não respeitam a gente. Fazer um terminal eficiente para que as pessoas chegassem naquele terminal e dali se tivesse um transporte para seu bairro. Botar mais ônibus. Porque às vezes eles passam cheio, não param, né? Esse retorno aqui do entroncamento, que isso aqui é precário, isso aqui você perde uma manhã todinha. Legalizava mesmo esses micro-ônibus, essas vans. Eu sou a favor da legalidade. Tudo que tiver, que for favorável ao povo, ao povão que pega o transporte, eu sou favorável. Agora tem os perueiros também que são irresponsáveis. Os empresários não querem que a gente atue no transporte na capital. Regularizando a situação do pessoal, eles trabalham direitinho. Tem muitos que você pega, pneu cai, não tem estrutura para transportar passageiro. Acho que não tem solução, porque se anda lotado, os caras tiram os ônibus, né? As vans querem também acabar com as vans, porque as vans é que dão assistência pra gente, né? Tornar o trânsito de Belém mais fácil. Sonho impossível? Milagre? Por que não? 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 Não. Por que não? 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 Não. Não. Por que não? Por que não? E para discutir o transporte público do Bel, o Por que não hoje vai rodar pela cidade. Vamos fazer pelo menos 4 locações. A primeira é essa aqui. Estamos na Augusto Montenegro. Isso aqui é um inferno, amigo. Transporte alternativo, convivendo com ônibus, táxis, ciclista numa faixa de ciclista absurda.
Usuários pegando ônibus no meio da rua porque não tem abrigos. Falta muita coisa para melhorar tudo isso. E para discutir o transporte público, nós trouxemos para o Porquê Não a professora e pesquisadora da Universidade Federal do Pará, a professora Ana Seráfico, representando as mídias sociais, o César Peniche, que vai dar as tuitadas, tá? Aqui do meu lado esquerdo, o doutor Délcio Farias, que é da Cetransbel, do Sindicato das Empresas de Ônibus, e o Hernandes Campos, que é do Sindicato dos Rodoviários. Professora Ana, por que não fazer o trânsito de Belém andar mais fácil com outro tipo de pensamento para o transporte público de Belém? Com certeza a gente sabe que o trânsito é uma questão de cidadania, né? E por que não planejar adequadamente, fiscalizar? O nosso grande problema é a questão do planejamento. Nós não tivemos há algum tempo atrás a questão da visão sistêmica. Realmente, embora os modelos aí adotados para planejamento de transporte no Brasil, embora copiados, americanizados, nós não tivemos em paralelo uma fiscalização da ordenação do uso e ocupação do solo. Então, em função disso, as coisas ficaram desconexas e hoje realmente nós temos esse transtorno na nossa malha viária urbana. Tá? Por que não reavaliar esses parâmetros condizentes com as nossas realidades e gerar realmente estudos que venham, digamos, implantar, viabilizar a tão sonhada mobilidade urbana sustentável? César Peniche, por que não fazer o trânsito de Belém andar mais fácil com outro tipo de transporte público? Por que não mudar, ter horários para tráfegos de carros pesados, né, em vias urbanas? Délcio, por que não fazer o trânsito de Belém andar mais fácil com outro tipo de modelo de transporte urbano? Ele seria da seguinte maneira: por que não obedecer à lei do solo, o plano diretor urbano, o plano diretor de transporte e se fazer com a maior brevidade possível um plano diretor de trânsito, né? Como é que se pode se exigir educação do motorista, quer seja particular, quer seja do ônibus, né? Se as próprias autoridades não cumprem o que está previsto na lei, ou seja, não regulamentam coisas que já existem desde 20, 30 a 40 anos atrás. Então esse dinamismo é que precisa para que se possa realmente você ter uma fluidez de tráfego, uma segurança do pedestre, de tal forma, né, que não se implante um projeto de 10 anos atrás totalmente ineficazes, com um exemplo aqui as proximidades do trevo do entroncamento, que não seria vergonha nenhuma hoje colocar um semáforo de 2 tempos, onde pedestres e veículos poderiam conviver pacificamente e agilizar essa fluidez do tráfego. Hernandes, pega esse microfone aqui e me responde, por que não fazer o trânsito de Belém andar mais fácil com motoristas de ônibus mais educados? Em primeiro lugar, a nossa cidade, na verdade, ela não foi preparada para receber essa quantidade de veículos que hoje circulam dentro de Belém do Pará. Segundo lugar, enquanto as autoridades competentes não tomarem o pé dessa situação, dificilmente nós vamos ter uma melhora nesse trânsito e transporte de Belém. Ou seja, desde 20 anos para cá, a frota de transporte coletivo de Belém ela só vem triplicando. De transporte clandestino também agora, né, que é uma nova modalidade, futuro alternativo que eles querem legalizar, a frota de carros particulares também elas triplicaram. Em meio de toda essa situação, não houve um planejamento para esta capital para receber esse fluxo de veículos. O que é que acontece com isso? Inchou, né? Não abriram novas alternativas de acesso, ou seja, os corredores não foram abertos, não terminaram ainda João Paulo II, deveriam abrir a Duque para mim até aqui no entroncamento, deveriam abrir a 25, deveriam abrir todos esses corredores aí onde pudesse fluir melhor esse trânsito de Belém. Esse é um dos pontos. Você que dirige seu carro, sua moto, sua bicicleta, você tem raiva de motorista de ônibus? Acha aqueles que atrapalham o trânsito de Belém? Quem atrapalha o trânsito de Belém? Na verdade, quem atrapalha o trânsito de Belém são os carros particulares. Não disse? Tá? São os carros particulares, até porque eles são em maioria dentro do trânsito de Belém. A nossa frota de ônibus, ou seja, de transporte coletivo, comparada à frota de carros particulares, ela é insignificante, mesmo. Olha, por que não está só no seu primeiro bloco, discutindo transporte urbano, público em Belém. A gente volta em instantes. Por que não melhorar o trânsito da cidade fazendo com que ele ande mais fácil? A gente volta em instantes. Por que não? Por que não? Suando para dar um jeito no seu carro? Refrivel. A Refrivel é segurança, seguro total enquanto seu carro estiver na loja. A Refrivel é confiança, 6 meses de garantia. A Refrivel é facilidade, até 6 vezes para pagar. Refrivel, breve com o primeiro laboratório de recuperação de compressores denso do Pará. Refrivel, líder em refrigeração de veículos. Diogo Moya entre Doca e Vandekolk. Mário Covas, logo após o viaduto.